na carta do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, vamos ler o do versículo 6 ao versículo 9 e o versículo 21. A carta do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo do 6 ao 9 e o versículo 21. Quero louvar a Deus pelas orações dos irmãos. Nós fizemos uma viagem maravilhosa. Fomos e voltamos debaixo da poderosa mão do Senhor e das orações dos irmãos. Então, e ocorreu tudo bem. Nós montamos a cavalo, pescamos, caçamos, fizemos de tudo um pouco nesta viagem. E o que está acontecendo? E descansamos um pouco também. Os irmãos acharam, amém, irmãos? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a carreira, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Versículo 9. Por favor, venha assim que puder. No versículo, vamos ler o 10 também junto. Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida, e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galáxia, e Tito para a Dalmácia. No versículo 21, faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. Eu lhe mando lembrança, e também Prudente, Lino, Cláudio e todos os irmãos. Que o Senhor esteja com o seu espírito e que a graça esteja com todos vocês. Amém, irmãos? A igreja pode estar assentada e muito obrigado. Irmãos, você pode estar pensando, mas esta palavra no final do ano, mas eu confesso para os irmãos que o Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu fiquei relutante. Eu pensava e analisava, porque o tema da mensagem é o drama do apóstolo Paulo no final da sua vida. Não falando de uma vida final, uma vida com final de morte natural, mas uma vida que ela terminou num final trágico, com uma decapitação. E nós vemos que Deus coloca no meu coração essa palavra. E eu pensava, será que eu prego essa palavra? Será que eu não prego? E orando a Deus, e Deus sempre trazia de volta essa palavra. E hoje eu saí cedo. Cedo não era tão cedo assim, já era quase 9 horas. Eu saí trabalhar de Uber. E as corridas me direcionou aqui para o São Brás. E eu pensei comigo, o que será que está acontecendo? Que vim com a corrida para o São Brás e logo em seguida peguei
verdade, fiz 8 corridas aqui, vão sair daqui. Mas vocês acreditam, irmãos, que todas as 8 pessoas que entrou no meu carro congregaram aqui? Congregaram aqui, e todas, só uma que está em uma igreja, e o restante todos fumando, bebendo, tudo na vida, no mundo do pecado, uma vida destruída, porque desistiram do combate por coisas banais. Agora, quando eu analisei aquilo, porque cada corrida eu converso com as pessoas, e conversando, e já ia falando, já tudo daqui mesmo, já aproveitando, já puxando a sardinha para o meu passado, né? Olha, venha visitar essa igreja, eu congreguei aqui, passei 3 meses aqui na frente. Aí veja que dentro deste tema, aí eu senti de Deus, que Deus estava confirmando comigo para me pregar essa mensagem nessa noite. Porque eu não sei, só Deus conhece o coração de cada um, mas quando nós observamos, e dentro do tema em que o Senhor colocou no meu coração, que é o drama do apóstolo Paulo no final da sua vida, o drama traz dois significados de acontecimento comovente. Um acontecimento que comove, que traz esta comoção com a situação da vida do apóstolo Paulo, com esta passagem do apóstolo Paulo. Ela nos comove e ao mesmo tempo serve para nos fortalecer na fé e na esperança da nossa bendita promessa. Aleluia. Essa situação que envolve o apóstolo Paulo, esse problema, este final da vida dele, e estas palavras que ele deixa escrito, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, para que pudesse servir para nós de ensino, servisse para nos fortalecer também na fé e na nossa perseverança, na nossa trajetória diante do nosso caminhar na fé aqui nesse mundo. Quando nós observamos que quando nós fixamos fixar o olhar do cristão, ele não deve estar olhando para as coisas aqui e agora. O olhar do cristão, ele não deve estar olhando à sua volta, ou no imediatismo, ou no que satisfaz o seu ego. Nós vemos que logo em seguida entraremos aí um próximo ano, um ano de 2026, já está próximo, falta alguns minutos para findar o ano de 2025, aonde muitas pessoas vão correr atrás de um plano que já está arquitetado, porque eu já estou vendo na mídia muitos anúncios dos 12 dias que semeia para 12 meses de colheita. Mas 12 meses de colheita só aqui agora, onde está lá, é casa, é emprego, é tudo que satisfaz aqui agora. Mas um fortalecimento da fé, dons espirituais, vida fortalecida na presença de Deus, não tem nenhum tema, só tem tema do imediatismo, do aqui, do momento aqui. Mas quando nós observamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vemos que o olhar dele não estava fixado nas situações, porque nós vemos o apóstolo Paulo, ele estava prestes de o pescoço dele sofrer o golpe do machado do algoz, mas mesmo assim ele ainda estava glorificando e se alegrando na presença do Jesus que o salvou, que perdoou os seus pecados,
que escreveu o nome dele no livro da vida e encheu o coração dele de fé e esperança de uma vida na eternidade juntamente com ele. Quando nós observamos que o olhar do cristão, ele é olhado numa visão na frente, uma visão futura, da realidade do futuro. Porque o que adianta, Jesus Cristo mesmo disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que ele daria em troca da sua alma? Mas o cristão, ele olha para o Deus que o salvou e o aguarda a vinda dele numa expectativa, num coração ardente, tendo a certeza que quando ele vier, o nome dele será chamado também, porque ele ama o Deus que o amou primeiro e entregou a sua vida para que o nome dele fosse escrito no livro da vida. Quando nós observamos esta realidade, e nós vemos que o apóstolo Paulo, ele falando na carta a Filemon, no versículo 9, ele fala, quando ele está falando com o seu amigo Filemon, ele começa a dizer para ele que, dando uma recomendação de Onésimo que estava ali, que foi ter com Paulo na cadeia, e ele foi e evangelizou Onésimo, e ele foi salvo, ele creu em Jesus e se converteu. Ele estava recomendando Onésimo para que Filemon o recebesse. Ele diz: olha, prefiro pedir com base no amor. Ele não usava da sua autoridade, ele não usava do poder do seu nome, do seu apostolado, nem da autoridade espiritual que ele tinha, mas ele procurava usar o amor. Meu irmão, que nesse ano de 2026 que está se aproximando, eu e você possamos usar o amor nas relações entre irmãos, o amor na relação entre família, que nós podemos dar mais vazão para o amor do que para o nosso título, que nós possamos exercitar o amor para tudo aquilo que nós vamos fazer. Porque nós vemos que pelo amor as obras são aceitas na presença de Deus. Mas quando se fazemos por obrigação, nada é aceito na presença de Deus. Nós vemos que o amor é uma corda que arrasta. Se nós exercitar o amor divino em nossos corações, pode ter certeza que a amargura vai embora e o Espírito Santo vai nos encher dia após dia para a glória do nome dele. Glória, aleluia. Ele diz: eu, com base no amor, eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo. Ele estava já velho, prisioneiro de Cristo, mas estava alegre e renovando as suas forças na presença do Deus eterno. É certo que cada ano que passa, falando da nossa existência, cada dia que passa, mais velhos ficamos. Cada ano que passa, mais velhos ficamos. Mas que a nossa experiência de vida seja revestida na presença de Cristo e não revestida do nosso próprio intelectual, da nossa própria sabedoria, que a sabedoria terrena, como diz o apóstolo Paulo, como diz o apóstolo Tiago, ela é diabólica e invejosa. Mas a sabedoria que vem do alto, não.
ela é perfeita e pura. Glória a Deus. Quando nós olhamos para esta realidade, nós vamos seguir aqui Glória a Deus. o equilíbrio do apóstolo Paulo. Ele tinha um equilíbrio na presença de Deus, que está no versículo 6 a 8, vou lendo e volto. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. Quando ele fala nesta quanto a mim, ele está demonstrando o equilíbrio que ele tinha, a certeza, a garantia. Ele não estava apavorado, ele não estava angustiado. Como que está o teu coração nesta noite? Como que está a expectativa do ano de 2026? Você está com confiança? Ou você está com temor no seu coração? Quantos rumores nós vemos na mídia? E os rumores não são bons, parece que vai piorar as coisas. Mas para quem tem Cristo, sabe que a solução vem de um jeito ou de outro. Deus está no controle de todas as coisas. Glória, aleluia. Como que está a tua saúde? Aleluia. Como que está o diagnóstico médico? Veja que o apóstolo Paulo estava preso. Já tinha sido ouvido na sua primeira audiência. Saiu condenado. Ele já sabia que na outra audiência ele não seria mais, não teria mais vida. Pede para Timóteo, vem depressa, vem antes do inverno ter comigo. A história diz que Timóteo não chegou a tempo para conversar com Paulo. Se você estivesse no limiar da sua existência terrena, vendo a sua partida deste mundo, você vai falar, mas que coisa é esta? Essa pregação na virada de ano é esta que Deus colocou no meu coração. Para que você tenha força, que você tenha fé na experiência do apóstolo Paulo, e para que você saiba, não do mesmo modo, não como mártir, mas que todos nós vamos deixar essa terra um dia, mas que a nossa partida daqui não seja uma partida sem esperança, mas uma partida daqui com certeza que vamos para os braços do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória. Veja que o apóstolo Paulo, ele segue dizendo: o tempo de minha morte se aproxima, lutei o bom combate, terminei a corrida. Eu quero perguntar para você, como que está o teu combate? Como que está a tua corrida de fé? Como que está a tua carreira de fé? Quando se fala do combate, meu irmão, está se falando do esmero que cada um de nós devemos ter para a obra de Deus, da nossa dedicação em servir a Deus. Você está servindo a Deus com um coração íntegro. Você está servindo a Deus com sinceridade. Para mim
algo a mais que nós podemos fazer e não estamos fazendo? Existe um pouquinho a mais que nós podemos fazer e não estamos fazendo? Ou estamos fazendo tudo que as nossas forças dão? Porque faça conforme as suas forças. Você não tem força mais para fazer um pouquinho a mais? Existe um que conhece nós. E nós devemos glorificar e exaltar o nome dele, porque ele conhece nós na íntegra. E ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Que nós possamos ser encontrados diante dos olhos de Deus como verdadeiros adoradores. Que nós possamos ser vistos aos olhos de Deus neste ano de 2025 como verdadeiros adoradores que está se vindando. E nesse ano de 2026 que nós continuaremos sendo verdadeiros adoradores para a glória do nome dele. Glória. Aleluia. Porque uma coisa é certa, meu irmão. Eu sempre digo isso. Eu aceitei a Jesus Cristo em 4 de setembro de 1999. Nunca passei uma virada de ano fora da igreja. Mas no primeiro ano que eu estava na igreja, no culto de virada, o pastor dizia: faça um propósito de você evangelizar mais, de você pregar mais, de você dar oferta mais, de você fazer isso mais. E Deus falava no meu coração lá no banco: não faça isso, mas faça o propósito de ser fiel a mim. Faça o propósito de manter-se fiel a mim. Não vote nada. Queira a tua fidelidade na minha presença. Aleluia. Irmão, se você for fiel a Deus, já basta. Não faz voto. Porque tem pessoas que fazem voto na virada de ano. Aí eu voto que esse ano eu vou isso. Chega no mês de maio, já esqueceu tudo. Aleluia. Já não sabe nem mais o que votou. E Deus fica lá: mas cadê o voto? Cadê o voto? Seja fiel a Deus. Aleluia. Peça para o Senhor fidelidade. E antes que eu for mais para frente, nós estou falando aqui, nós tem 2 motivos para nós colocar nessa oração. Aleluia. Nós vamos orar pela irmã Nair. E o segundo motivo é pelo um primo meu em Minas Gerais. Ontem fez 5 anos que o irmão dele tomou veneno de rato e morreu. E ontem ele tomou veneno de rato e está na UTI. E a minha prima ligou para mim e disse: peça oração, pastor. Não precisa pedir para que ele se recupere totalmente, mas peça para que ele fique lúcido para voltar para Cristo. Porque morrer sem Cristo, irmãos, não dá. Então esse é um
dois motivos que nós temos para orar. Vamos orar com a irmã Nair nesse primeiro momento. Daqui a pouquinho. E já está chegando a hora. E parece que, eu não sei se é eu que falo demais, ou o relógio que corre. Mas vamos voltar aqui. Veja que o apóstolo Paulo, ele diz: estou sendo já oferecido por libação. Era costume derramar um pouco de vinho sobre o holocausto, sobre o sacrifício antes de fazer. Esta era a oferta de libação. E depois era oferecido o holocausto. Depois era queimado o holocausto. Sua morte, como mártir, que a libação já estava sendo vertida. Mas esta oferta do apóstolo Paulo, nesta conformidade dele de vida, ele já tinha essa postura de vida em um tempo em que estava tudo calmo. A vida dele já tinha sido oferecida a Deus. Eu quero que você acompanhe comigo Filipenses. Filipenses no capítulo 2. E do versículo 14 a 17. Deixa eu achar aqui. Filipenses capítulo 2, versículo 14 a 17. O apóstolo Paulo diz: façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Leve uma vida pura, inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei, mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus, e quero que todos vocês participam desta alegria. A vida do apóstolo Paulo, o trabalhar dele, a fidelidade dele na presença de Deus, era como uma oferta derramada já na sua existência ministerial. É algo que traz para nós uma reflexão. Como que nós estamos trabalhando no ministério? Meu irmão, eu não prego só para vocês, eu prego para mim também. As pessoas que deixaram de servir a Cristo, eu ouvi os testemunhos nesta manhã, são por coisas banais, meus irmãos. Cristo enfrentou a cruz por amor a mim e a você. Aleluia, glória a Deus. E muitas das vezes nós não somos fiéis a Cristo no nosso trabalho, na nossa adoração, no nosso servir a Cristo. Mas que nós tomamos o exemplo do apóstolo Paulo. Temos uma fidelidade como diz a galera dos dias atuais, acima da média. Vamos ter
fidelidade top, aonde Deus vai olhar para nós e dizer: tu és fiel, meu filho. Aleluia. Glória a Deus. Aonde que nem a nudez, nem a morte, nem a fome, nem a calúnia, Aleluia. Aleluia. nem a murmuração vai nos tirar da presença de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Nada vai nos entristecer e nos afastar desse Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque não pensa, meu irmão, que o diabo está contente de você estar aqui. Não está. Não pensa que o diabo está contente de você servir a Cristo. Não está. Ele procura meios para nos tirar da presença de Cristo de todas as maneiras. E por mínimas coisas, se ele achar uma brecha no nosso coração, ele entra. E é como se batesse uma cunha ali, cada dia mais ele vai carcando a martelada. E quando nós vemos, estamos infectados de raiz de amargura e distante desse Cristo. Mas nesta noite, no poder do nome de Jesus, toda raiz de amargura vai sair, toda cicatriz que a vida tem feito para tirar você da presença de Cristo será fechada no poder do nome de Jesus. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus. E veja que o apóstolo Paulo era uma vítima de indivíduo iníquo e desvaído, mas a sua vida era realmente um sacrifício a Deus. Enquanto os homens estavam querendo destruir ele estava ofertando a sua vida a Cristo. Aleluia. Com satisfação. Ele chega a dizer para o povo de Corinto: eu de bom grado eu prego a vocês e deixo-me gastar por amor de vós. Como é um culto de final de ano, eu pergunto para você, líder: você tem prazer em gastar a sua vida na obra de Deus? Você tem prazer em gastar o seu tempo na obra de Deus? Eu e o Josenildo, que trabalha de Uber, mas pode falar, eu posso falar, eu trabalho de Uber também. Ou nós vamos fazer corrida enquanto tem culto? Não, deixa eles lá. O irmão está precisando de ajuda. Não, nós vamos cuidar da nossa vida, não vamos estender as mãos para ajudar. Às vezes, irmãos, um abraço teu, sentar perto de alguém para ouvir o que o outro tem para falar num momento de dor, você já sara uma alma. Mas a corrida é tão grande que nós não queremos deixar gastar o nosso tempo por amor ao seu próximo. Nós queremos gastar o nosso tempo só conosco mesmo. E corremos atrás do dinheiro e o dinheiro corre de nós. E corremos atrás do dinheiro e o dinheiro corre de nós. E a vida chega e nós descemos para a sepultura nu do mesmo jeito que veio. E a obra de Deus foi feita pela metade. Eu falo comigo também, meu irmão, e falo com você que é líder. Que nós sejamos líderes fiéis a Deus. Um ano se aproxima. Deus nos dá mais uma chance para mostrar um trabalho como
esmero e com eficácia. E para não demorar muito aqui, eu já quero terminar. Eu quero fazer uma aplicação das doutrinas vertidas dessa história do apóstolo Paulo. A nossa paz não depende de situação externa, mas da nossa comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma doutrina que tiramos desta realidade do apóstolo Paulo, que deve ser aplicada na minha vida e na sua vida. Doutrina que é ensinamento. Que a nossa paz não depende do que está ao nosso redor, mas depende do que está aqui dentro. De qual a comunhão que nós temos? Se você está sem paz, procura comunhão com Cristo. Seu martírio se tornou símbolo de dedicação absoluta a Deus, o que deve ser observado e seguida por todos os autênticos ministros do Evangelho. O que perde aqui, ganha lá. Glória a Jesus, aleluia. Jesus, ele disse: se o trigo cair no chão e não morrer, fica ele só, mas ele morrendo, ele porfia. E quem perder a sua vida, ganha-la. Mas quem perder a sua vida não é quem se suicida, quem se apicha na morte, não. É quem perde a sua vida nos prazeres mundanos, mas tem uma vida entregue na presença do nosso Cristo, ele ganha a sua vida. Aleluia. O apóstolo Paulo obteve calma e certeza no tempo do seu fim, pois aprendeu a verdade do Evangelho. Há muito tempos antes, não foi um aprendizado momentâneo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 8, o apóstolo Paulo diz na parte B, vou ler o versículo todo: sim, temos confiança absoluta e preferimos deixar esse corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Em já tempos antigos, você jovem, você adolescente, já pensa que se você deixar esse mundo, você vai estar na presença de Cristo, ou você não sabe para onde vai aí? Ele tinha essa certeza. Essa é a certeza do Evangelho. Se eu estiver andando na rua e a morte chegar para mim, chegar ao meu fim, o meu corpo fica ali, mas a minha alma e o meu espírito vai para a presença de Cristo. O apóstolo Paulo, ele tinha essa certeza com ele. Todos os que amam a vinda do Senhor serão coroados. Só alcançamos com a plenitude de Deus em nossa vida a coroa da justiça, que está aguardando não só o apóstolo Paulo, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Que nós passamos a amar dia após dia a vinda do Senhor. Nós vamos dobrar o nosso joelho agora para orar. 23:40. Que você coloque a sua vida na presença de Deus em oração. E também esses propósitos que eu pedi. A Manair, que não está bem de saúde, e o meu primo que tomou remédio de rato. E o Lourenço, que está na UTI, fez cirurgia ontem, 5 horas de cirurgias. Está na UTI. E o Azaf vai lá, Azaf, você vê aqui. Irmãos, nós vamos orar a
até uma 00:05. Se você, você vai dizer, você não vai fazer apelo. Depois, se você quiser conversar comigo, se for reconciliamento, o que você deseja, depois você conversa comigo. Nós vamos estar jantando aí, depois dá tempo de você conversar, mas nesse momento nós vamos dobrar o joelho. Cada um de nós, se você puder dobrar o seu joelho, dobre o seu joelho. Se você não puder, pode orar em pé mesmo. Eu vou começar orando no microfone, depois o presbítero Celso vai estar orando, o evangelista Edson vai estar orando também, o presbítero Pedro também vai estar orando. E quero pedir para o irmão Edson também subir aqui também para nos ajudar também em oração aqui no microfone também. Tá bom, irmão Edson? Sobe aqui também. Não sei se... Amém. Vamos orar. Glorioso